Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu dileto e amado ouvinte internauta, que nos acompanha por esta emissora de rádio e também no nosso canal do YouTube. Uma segunda-feira de paz para você. Logo mais, às 21 horas, aqui no canal do YouTube, nós teremos a Eclésia Santa, uma catequese bonita acerca do catecismo da igreja. Outro dia eu falei, mas olhando esse livro aqui, eu preciso falar novamente. Até o autor mandou para mim, que é um grande amigo, o Michel Pagiosi Silva. Olha que maravilha esses livros, Manual de Liturgia, volume 1 e volume 2. Tão bem arrumado, vem aqui num combozinho, numa caixinha. Eu quero agradecer ao Michel pelo carinho. Eu tenho praticamente toda a coleção dos livros dele, sempre em cima do tema da liturgia. Manual de Liturgia, 2 livros, volume 1 e 2, vale a pena. Vocês podem entrar lá no Instagram, @editora Penha, tudo junto, e vocês vão ver os trabalhos de Michel Pagiosi. Vale a pena acompanhar os escritos desse leigo, homem casado, ele é o coordenador da Milícia da Imaculada, e faz um trabalho muito importante. Que Deus abençoe esse bom pai de família. E você pode adquirir esses livros que são maravilhosos para os sacerdotes, para equipes de celebração de liturgia, né? Manual de Liturgia. Isso aqui tem toda uma explicação sobre o que é a liturgia, os passos a passo da missa. Muito bom também para os catequistas que querem ensinar uma catequese não desvinculada, mas unida à catequese. A liturgia melhor. Posto esta consideração ao nosso amigo Michel Pagiosi, nós vamos mergulhar hoje, mais uma vez, no mistério de Deus que nos envolve. Hoje, segunda-feira, um dia maravilhoso, que a gente começa as atividades da semana, começa rezando já pelos nossos falecidos, porque a igreja aqui da terra tem responsabilidade pela igreja padecente. A igreja que está no purgatório, e nós temos a grande arma, que é a oração, o santo sacrifício da missa em reparação das almas que aguardam o momento de entrar no paraíso. O mundo costuma admirar os fortes, aqueles que são grandes nos feitos humanos, no mundo do esporte, no mundo da empresa, no mundo da literatura, do teatro, da filosofia. Enfim, pessoas que com grandes talentos prosperaram de maneira extraordinária. O mundo também costuma admirar os que impõem sua vontade, os que vencem discussões, os que conseguem dominar os outros. Mas Jesus apresenta uma força completamente diferente. Eu quero rezar isso com você nesta manhã. A força que está escondida na mansidão. A mansidão não é uma fraqueza. É bom a gente começar dizendo claro isso. Pessoa calma, mansa, isso não é fraqueza. A mansidão é uma força dominada pelo amor, que nos dá a capacidade de permanecer firme, sem se deixar governar pela raiva. É responder com sabedoria quando todos esperam agressividade. Isso é difícil, viver essa expressão
amorosa da mansidão não é fácil. Eu mesmo posso dizer isso, não é fácil. Mansidão é conservar a paz quando tudo ao nosso redor parece querer derrubá-la. São Francisco de Sales, mestre da mansidão cristã, dizia: consegue-se mais com uma colher de mel do que com um barril de vinagre. A doçura, a mansidão, é uma sabedoria extraordinária desse grande santo, né? Todo mundo já conhece essa frase. A gente vive uma época marcada pela irritação. As pessoas estão irritadas. A gente vai às repartições públicas, você sempre vê pessoas irritadas, brigando, xingando, nos bancos, nas escolas. Está difícil. As pessoas nos nossos dias discutem por qualquer motivo, no trânsito. É uma peleja. As redes sociais, então, misericórdia, transformaram-se muitas vezes em campos de batalha. Muitas famílias sofrem divisões, sobretudo quando entra o quesito herança. Eu fico pensando, muitos de vocês que estão aqui conosco passam por isso. Compensa você, por causa de uma herança, destruir toda uma família que uma mãe e um pai lutou tanto para que fosse unida? E ali começa um que é sobejo, que quer levar melhor vantagem na herança, a fazer as manipulações e a criar divisão nas famílias. Como é triste isso. Eu louvo a Deus pelas famílias que conseguem sentar logo no início ali da morte de o pai ou da mãe e resolver as coisas tudo na maturidade, tudo no despojamento, sem ninguém querer passar a perna em ninguém. As famílias são muito divididas por causa disso. As amizades se rompem facilmente e tudo isso revela uma dificuldade crescente no modo de viver a mansidão em nossos tempos. Jesus, porém, nos mostra outro caminho. O Sagrado Coração de Jesus é descrito pelo próprio Senhor como manso e humilde de coração. Vamos observar bem. O nosso Salvador poderia ter destacado sua força, seu poder ou sua majestade como Cristo Rei nesse mundo, mas preferiu destacar sua mansidão. Cristo é o Rei manso e humilde, porque a mansidão é uma das maiores manifestações do amor. E essa mansidão a gente precisa enxergá-la nas famílias, nos matrimônios. Precisamos enxergar essa mansidão também nos sacerdotes, nos religiosos, nas religiosas. Porque a mansidão é a manifestação do amor. O sacerdote manso, equilibrado, ele já levanta de manhã pensando em Deus e na cura das almas. E a frase de Fulton Sheen que eu trago hoje dentro desse mês é a seguinte: a ira frequentemente é sinal de fraqueza, a serenidade é sinal de força. Meu querido e amado irmão e irmã, talvez você também esteja sendo alguém que enfrenta situações difíceis. Talvez alguém que tenha lhe ferido, talvez esteja vivendo uma injustiça, talvez carregando mágoas antigas. A mansidão cristã não significa aprovar o erro, mas significa não permitir que o mal domine o seu coração com amargura. Mansidão. A pessoa mansa continua firme,
na sua missão cristã de batizados. Continua sendo uma pessoa verdadeira, continua sendo justa. Mas não se deixa consumir pelo ódio. Isso é bonito, né? São João 23, o chamado Papa Bom, dizia: quem perde a paz, perde muito mais do que uma discussão. Hoje peço ao Senhor, meu dileto e amado irmão e irmã, a graça de um coração sereno, um coração forte, um coração capaz de perdoar, um coração semelhante ao coração de Jesus. E aqui eu lembro os nossos presos políticos de 8 de janeiro. Quantos corações machucados pela injustiça da justiça. Essas pobres vidas, na maioria delas, pessoas muito mansas de terço, de Bíblia, de oração, de culto, de missa, mas foram chamadas de terroristas, enquanto que aqueles que realmente são terroristas, a gente não pode chamá-los assim. Quantos corações doloridos no nosso Brasil, um Brasil dividido, um Brasil carregado de injustiças, que um dia vai ver essa conta chegar. Rezemos muito para esses que sofrem atrás das grades sem merecer, para que um dia as correntes sejam quebradas e as grades abertas, para que os corações possam viver a normalidade e a mansidão. Amém. O Santo Evangelho de hoje, Mateus 5, 38, 42. Jesus diz, olha que bonito: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas depois ele ensina, eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. E acrescenta, a quem te pedir, dá. São ensinamentos de Nosso Senhor, ele recorre lá à lei de Talião, ainda presente em alguns momentos dentro do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, e Nosso Senhor vai fazer o contraponto a esta mentalidade agressiva, amarga, de querer rebater com ódio tudo aquilo que se enfrenta nesse mundo. Assim, Nosso Senhor nos convida a romper a lógica da vingança e a entrar na lógica do amor. É o que está faltando em nosso país, onde a ideologia vai ofuscando a lógica do amor e impondo a lógica da vingança, do ódio que nós estamos vivendo. Ódio terrível. E é impressionante que os que perdem a mansidão se unem àqueles que são perversos. Se unem àqueles que atiçam o terror, que são verdadeiros terroristas. Que Deus nos ajude a romper com essa lógica e a deixar que todo o nosso ser seja governado pela mansidão, pela harmonia do amor que vem de Deus. Amém. Te convido a rezarmos juntos em espírito esta oração. Senhor Jesus, dá-nos a mansidão do coração, livra-nos da ira, da agressividade, do ressentimento e da amargura. Ensinai-nos a responder ao mal com o bem, à ofensa com o perdão e à dureza com a caridade. Abençoai as famílias divididas, os relacionamentos feridos,
os que sofrem por causa de conflitos e perseguições políticas, os nossos presos políticos, os nossos exilados políticos e aqueles que lutam para perdoar. Que o vosso sagrado coração forme em nós um coração pacífico e generoso, e que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. Antes da bênção, eu peço a você que deixe um like ou um comentário qualquer aqui para ajudar no engajamento do nosso conteúdo de evangelização. Quem ainda não conhece o nosso canal no YouTube, Dom Adair José Guimarães, procura conhecê-lo e se inscrever nele. Nós queremos aumentar a abrangência da nossa audiência. Nos ajude respondendo a estas humildes solicitações que lhe faço, assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe da divina bondade e da boa morte, seja abençoado você, seu dia e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Fique com Deus, até às 21 horas aqui no canal do YouTube com a catequese que vamos fazer hoje à noite.